Como mãe de uma criança autista, com toda certeza, um dos maiores desafios que nós enfrentamos nessa jornada foi a seletividade alimentar severa. Por isso, eu quero te convidar a ficar até o final desse vídeo comigo, porque hoje eu vou te contar como, com passinhos de formiguinha, nós estamos vencendo aos poucos a seletividade alimentar. Olá, seja bem-vinda de volta ao meu canal, eu sou a Vanessa e se você ainda não é inscrita nesse canal, se inscreva, ative as notificações para você não perder nada do que rola aqui nesse canal. Eu falo muito sobre a minha fé, sobre o cristianismo, sobre maternidade típica e atípica, porque sou mãe de uma menina autista, e sobre muitos temas que interessam as mulheres e edificam a sua vida. Falar sobre a seletividade alimentar da Sofia é sempre muito difícil para mim. Mexe muito com as minhas emoções e é um gatilho que me faz visitar momentos e lugares muito dolorosos. No entanto, nas últimas 2 semanas, eu fiz um vídeo não relacionado à seletividade alimentar, mas de um outro momento incrível que nós vivemos com ela. E esse vídeo eu postei como um reel no Instagram e ele viralizou. Ele já ultrapassou a marca de 2 milhões de views. E, inclusive, eu fiz um vídeo aqui no YouTube falando sobre esse vídeo. Se você não assistiu e não sabe do que eu tô falando, quando você terminar de assistir esse vídeo, eu vou deixar um card aqui em cima e você vai lá e assiste para entender do que eu tô falando. Bom, o fato é que eu fiz esse vídeo, ele viralizou e com isso, muitas pessoas chegaram no meu Instagram. Muitas pessoas, muitas mães, muitas famílias autistas passaram a me acompanhar lá. Consequentemente, essas pessoas passaram a ver os meus outros conteúdos anteriores. E o meu Instagram, ele é um diário aberto. Eu sempre compartilhei ali muitos relatos das minhas vivências, dos meus desafios com a Sofia e sobre a maternidade atípica. Com isso, algumas pessoas viram eu falando que nós estamos vencendo aos pouquinhos a seletividade alimentar severa da Sofia e começaram a me perguntar sobre isso e me pediram muito que eu trouxesse esse conteúdo, que eu falasse sobre isso. E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo. A nossa história com a seletividade alimentar da Sofia, ela é muito longa. E se você quiser saber mais a respeito disso, eu tenho um outro vídeo aqui no YouTube que eu conto toda a nossa história em detalhes, onde inclusive eu falo que a seletividade alimentar da Sofia foi o primeiro sintoma a se apresentar na vida dela do autismo. Então eu vou deixar um outro card aqui com esse vídeo que conta toda a nossa história e se você quiser, terminando esse vídeo, você também pode acessar esse card e assistir a esse vídeo com todos os detalhes. Bom, como eu falei que tem um outro vídeo dando os detalhes iniciais sobre a seletividade da Sofia, eu não vou me prolongar muito, porque a proposta desse vídeo é falar sobre como nós estamos vencendo a seletividade alimentar da Sofia. Atualmente, a Sofia usa uma sonda chamada gastrostomia, que inicialmente tem uma mangueirinha que sai do seu estômago e é por onde ela recebe a alimentação para garantir o seu aporte nutricional. Depois, com o passar do tempo, essa sonda que tem mangueirinha, ela é substituída por um bottom, que mais parece uma tampinha, um botãozinho mesmo, que além de oferecer mais qualidade de vida para a criança, permite que ela se locomova melhor, sem muitos problemas e preocupações para os pais. Desde 1 mês de vida, a Sofia passou a recusar o leite, fórmulas, enfim. Ela recusava veementemente qualquer forma de alimentação. E nós passamos por inúmeros desafios. Foi muito difícil. A Sofia, quando ela colocou a sonda nasogástrica, que foi a primeira que ela colocou, aquela que vai no narizinho, a Sofia já estava com uma desidratação de moderada a grave, bem séria. Ela tinha um peso extremamente baixo para a idade dela e ela estava correndo risco porque o aporte nutricional dela estava muito baixo. Desde o momento que a Sofia colocou a primeira sonda, a gente ficou mais tranquilo, porque ela tinha uma segurança alimentar. Mas, desde esse momento, a gente passou a trabalhar com ela muito a questão da recusa alimentar. Inicialmente, não existia nem a suspeita do autismo, porque foi muito precoce a recusa alimentar dela. Ela tinha apenas 1 mês de vida, quando ela simplesmente parou de mamar. E a partir desse momento, a gente passou a trabalhar com ela, com uma TO, especialista em recusa alimentar, né, em seletividade alimentar, e para reverter esse quadro, para que ela passasse a aceitar a alimentação. Nós também vivemos um período muito difícil, por mais de 1 ano, onde as suspeitas iniciais eram de doenças gravíssimas metabólicas que ofereciam um risco altíssimo de morte. E foi um período muito difícil, de muito sofrimento, de muita angústia.
que graças a Deus com o tempo nós descartamos todas as possibilidades de doenças metabólicas, de síndromes, enfim, todas elas foram descartadas. Até que durante toda essa caminhada a gente chegou no diagnóstico do autismo. E nesse momento nós já sabíamos que o que ela tinha não era uma recusa alimentar, simplesmente, mas se tratava da seletividade alimentar. Era uma recusa alimentar por conta da sensibilidade que ela tinha por causa do autismo. Foi muito difícil, eu sofri muito. Nós passamos por momentos de muita angústia, eu tive depressão, eu tive pânico de sentar na frente da minha filha para alimentar ela, porque eu sabia que ela não ia aceitar a alimentação. E de todos os desafios que nós enfrentamos com o autismo, com toda certeza, a seletividade alimentar foi um dos piores. Um dos motivos que nos fez trocar a sonda nasogástrica pela gastrostomia foi a orientação e indicação da fono que ela tinha na época, porque a Sofia ela não apresentava uma evolução no quadro de recusa alimentar. Então, para que ela tivesse mais qualidade de vida, essa fono, ela indicou a colocação da gastrostomia. Nós pesquisamos, nós procuramos informação, eu conversei com outras mães, com outras famílias, até que nós decidimos colocar a gastrostomia. E foi a melhor coisa que nós fizemos, porque na verdade, no processo, né, de reverter esse quadro de recusa e alimentar tão severa que a Sofia apresentou tão cedo, a sonda nasogástrica acaba sendo um complicador, porque ela passa pela garganta da criança e causa um desconforto. Então foi a melhor decisão que nós tomamos. Porque hoje a Sofia ainda está com a sonda, mas todo esse tempo que a Sofia fez o uso da gastrostomia e que ela ainda está usando, ela teve uma qualidade de vida muito melhor do que a que ela tinha na época que ela usava a sonda nasogástrica. Se você que está me assistindo é mãe de uma criança autista ou um familiar de uma criança autista que tem seletividade alimentar, certamente você sabe do que se trata essa angústia e esse sofrimento que eu estou falando. É muito triste você, como mãe, com todo o carinho, preparar uma comidinha, tentar fazer várias coisas diferentes e não ver evolução, não ver uma luz no fim do túnel do seu filho aceitar uma comida. A primeira profissional que atendeu a Sofia era simplesmente uma profissional incrível, maravilhosa, especialista nessa área. E ela fez de tudo para ajudar minha filha. Sendo a profissional que ela é, ela nunca me tirou a esperança da minha filha comer. Ela nunca me desanimou, ela nunca me falou nada que pudesse me desanimar e fazer eu desacreditar na evolução da minha filha. Mas, com toda a dificuldade do processo e com a falta de evolução, sem evidências de evolução da Sofia, eu conseguia ver nos olhos dela o desânimo e a tristeza por não conseguir ajudar minha filha. Eu precisei mudar de profissional porque essa profissional era de uma outra cidade e não tinha mais condições de eu ficar me deslocando, estava muito cansativo. A Sofia já estava fazendo também outras terapias por conta dos atrasos significativos que ela tinha no seu desenvolvimento, inclusive fisioterapia, porque ela teve uma escoliose destroconvexa por conta da hipotonia que ela apresentava. E eu precisei mudar de profissional. E nós passamos por diversos outros profissionais. Ao longo de todo esse tempo, a gente recebeu a indicação de fazer a terapia de integração sensorial de Aires. Só que acontece que essa é uma terapia que não é qualquer profissional que pode aplicar, somente os terapeutas ocupacionais podem aplicar. É preciso ter uma sala dentro dos padrões para aplicar essa terapia, então não são todas as clínicas que estão habilitadas a aplicar essa terapia, não são todos os profissionais que têm esse curso, porque ele é um curso caríssimo. E também não é fácil de conseguir essa terapia, porque pelo SUS, eu não sei nem se tem, para dizer bem a verdade, mas pelo plano de saúde eu sei que eles fazem de tudo para que a gente não faça, porque é caro. O tempo foi passando e a gente continuava vivendo o dilema da seletividade alimentar, a Sofia se alimentando via sonda, mas aí ela já estava ganhando peso, enfim, mas continuava sendo muito difícil. Eu sempre segui as orientações dos profissionais, sempre procurei respeitar a minha filha, sabe? Sempre procurei tornar o momento da alimentação dela um momento agradável, um bom momento, um momento que ela pudesse desenvolver um relacionamento positivo, um relacionamento agradável com a comida. Mas como mãe, eu confesso que eu tive muitas crises, muitas crises. Era muito difícil de sentar na frente da minha filha e ver minha filha não se alimentar. Eu me lembro de uma vez que ela era pequena ainda e ela estava no cadeirão de alimentação. E eu me lembro que eu estava tentando dar comida para ela e eu parei uma hora, um momento e eu comecei a chorar.
Começaram a escorrer lágrimas dos meus olhos e eu fiquei olhando para ela e chorando, eu não falava nada. E naquele momento a minha filha olhou para mim e parecia que ela estava entendendo o que eu estava sentindo. E ela era bem pequenininha, eu acho que ela tinha 1 aninho e pouco. E ela olhou para mim e ela fez assim. E encostou o rostinho em mim. E eu não me esqueço daquele momento porque parece que ela estava, sabe, se sentindo culpada por me causar o sofrimento. E é muito difícil falar sobre isso porque eu sofri muito com a seletividade alimentar. Foi muito difícil. E só quem passa sabe. Eu sei que as mães que estão aqui que passam por isso sabem disso. E é muito difícil. E é muito difícil para mim falar sobre isso, mas quando eu vi as mães falando, pedindo para mim trazer o tema, eu quis trazer porque eu sei que tem outras mães que precisam ouvir uma palavra de esperança e que é possível para animar o seu coração e para seguir em frente nessa luta. Bom, como eu falei anteriormente, eu continuei aplicando tudo que as fonos me explicavam, com paciência, com amor, mas a minha filha não evoluía. E nós seguimos com a sonda. Muitas vezes eu olhei para aquele equipo gotejando a fórmula da minha filha e eu me perguntava, será que eu nunca vou ver a minha filha comendo? Será que eu nunca vou conseguir ver a minha filha livre disso? Muitas vezes eu me perguntei isso. Muitas. Não tem como não me emocionar, desculpa. E depois de algum tempo, com muita paciência e insistência, a Sofia começou a aceitar caldo de feijão e carne. Essa era a base da alimentação da Sofia. Caldo de feijão e carne. Muitas vezes eu tinha vontade de chorar quando eu sentava na frente da minha filha. E eu queria poder oferecer outras coisas para ela, mas eu sabia que ela não ia aceitar. Eu sabia que ela só aceitava caldo de feijão e carne. E é muito difícil porque a gente come de tudo, a gente come outras coisas e a gente vê o nosso filho não comendo. É difícil tu ter comida em casa, tu ter as coisas e o teu filho não comer. É muito difícil. Dói muito, é muito doloroso. Só quem passa por isso é que sabe. Eu acredito que seja muito difícil não ter o que dar para o seu filho comer. Mas você ter e o filho não conseguir comer é muito difícil. Dói demais. E então a Sofia passou a aceitar caldo de feijão bem ralo e carne. E a gente seguiu trabalhando com ela, insistindo com muita paciência. Passou mais um tempo, eu não sei dizer exatamente quando foi, mas ela começou a aceitar o frango. E cada coisa que ela aceitava era uma vitória. E eu passei por todos os questionamentos possíveis que todos os pais de criança com seletividade passam. Ai, tu já tentou dar isso? Tu já tentou dar aquilo? Tu já fez isso? Tu já fez aquilo? Ai, deixa eu ficar com fome, que se tiver fome vai comer. Eu passei por tudo isso. E é horrível, porque as pessoas não têm ideia do quanto você já tentou de tudo, o quanto você já fez de tudo, o quanto você já tentou todas as coisas e a criança não consegue comer. Não se trata de não querer, se trata de não conseguir. A Sofia tinha vezes que o cheiro que ela sentia fazia ela ter náusea. A Sofia, ela tinha uma sensibilidade tão grande que se encostasse a mão ou o pezinho dela, por exemplo, numa amoeba, ela nauseava. Algumas vezes a Sofia pegava na mão os protetores auriculares que o pai dela usa para dormir, que ele é uma espuminha, e de pegar na mão ela nauseava. Tamanha sensibilidade que ela tinha. E essa foi a nossa realidade durante 5 longos anos e 4 meses. Até que no ano passado, em setembro, um belo dia, eu fui dar o almoço da Sofia, que apesar de ser extremamente desanimador sentar na frente da criança e sempre dar a mesma comida, eu precisava continuar persistindo, porque eu sabia que se eu não desse em algum momento, porque muitas vezes a minha vontade era só de colocar a sonda e não sentar na frente da minha filha para ver recusa. Mas eu sabia que se eu não fizesse isso, ela perderia o interesse até mesmo naqueles poucos 2 alimentos que a minha filha tinha interesse. Então eu insistia. E em setembro do ano passado, um belo dia, eu fui dar o almoço dela, que era o caldo de feijão e a carne, e me deu um estalo, que hoje
Eu não tenho como dizer diferente. Eu sou cristã, eu acredito em Deus, Ele é a minha rocha e a minha força. E hoje eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que soprou no meu ouvido. E eu me deu um estralo e eu pensei, vou tentar colocar um pouquinho de cenourinha no caldo de feijão dela. E naquele dia eu cozinhei um pedacinho de cenoura e eu amassei, bem amassadinho, e coloquei só um pouquinho no caldo de feijão. Porque muitas outras vezes eu já tinha tentado introduzir o arroz no caldo de feijão. Durante muito tempo, eu pegava a colher com o caldo de feijão e eu escondia alguns grãozinhos de arroz naquele caldinho de feijão da colher. Mas eram 3, 4 grãozinhos de arroz. Porque ela não podia ver, tinha que ficar submerso no feijão, no caldo de feijão, aqueles grãozinhos de arroz. Muito tempo eu fiz isso. Só que a Sofia começou, com o passar do tempo, recusar até o caldo de feijão por conta daqueles poucos grãozinhos de arroz que eu colocava. Ela sentia e era extremamente desconfortável para ela. E aí eu percebi que eu tinha que dar um passo para trás e eu não podia continuar tentando. E naquele dia eu senti um estalo de colocar a cenourinha. E eu fiz. E para minha surpresa, a Sofia aceitou e comeu o caldo de feijão com aquele pouquinho de cenoura amassadinha. E eu dei graças a Deus. E todos os dias eu ia acrescentando um pouquinho mais. E eu tava vendo um milagre na minha frente, porque a Sofia não aceitava absolutamente nada. E ela aceitava, ela tava aceitando a cenourinha amassadinha. E dia após dia eu fui testando, eu fui tentando e eu fui testando aumentar a quantidade. E ela aceitou, simplesmente ela passou a aceitar a cenoura no caldo de feijão. Quando eu percebi isso, eu vi isso como uma luz no fim do túnel e como uma possibilidade de introduzir outros alimentos. E assim eu fiz. E eu comecei a testar. E o segundo alimento que eu introduzi foi o chuchu. Porque daí eu pensei, bom, se ela aceitou a cenoura, o chuchu é um alimento que é rico em nutriente, mas não tem muito gosto. Então, não vai dar muita diferença, porque a textura é meio parecida, amassada, bem cozidinho. E eu introduzi o chuchu da mesma forma que a cenoura. Eu fui colocando aos pouquinhos, fui aumentando de pouquinho em pouquinho cada dia que passava, e a Sofia aceitou. E aí, com isso, eu fiquei animada, e com o passar do tempo eu fui introduzindo o arroz, e para minha surpresa, naquele momento, a Sofia começou a aceitar o arroz, e de uma forma incrível, ela aceitou muito mais do que antes, quando eu colocava aqueles poucos grãozinhos submersos na colher do caldo de feijão. E dessa forma, gradativamente, eu fui aumentando as proporções de cada um. E hoje a Sofia come um belo de um prato de caldo de feijão bem grosso, porque agora eu passo o feijão bem amassadinho em um coador, então ele fica um caldo bem grosso, com cenoura, às vezes ela come quase uma cenoura inteira, chuchu, um bom pedaço de chuchu cozido e de 3 a 5 colheres de arroz. E isso é uma vitória, é um milagre, é uma vitória que não tem tamanho para uma criança que não conseguia suportar 3, 4 grãozinhos de arroz naquela colher de caldo de feijão submersos ali, para que ela não pudesse nem ver. É uma grande vitória. E o que aconteceu foi que quando eu percebi que a Sofia estava aceitando comer um potinho cheio de caldo de feijão, cenoura, chuchu e arroz, e assim, gente, antes era só praticamente caldo de feijão e eu botava aqueles pouquinhos grãozinhos para ela tentar comer e ela não conseguia. Agora não, agora ela já estava comendo arroz com feijão mesmo, só não tinha o grão do feijão. Essa é uma coisa que eu ainda não quis colocar, já coloquei algumas vezes e ela conseguiu comer, bem pouquinho, mas tô preferindo ir com calma para não fazer ela retroceder nessa evolução. Então eu tomo esse cuidado, né? E hoje, como a alimentação que ela tem é uma alimentação que tem uma carga nutricional boa, então eu prefiro esperar um pouco mais. Quando a Sofia passou a comer esse prato com esses alimentos, eu entendi que ela estava mais aberta a experimentar. E aí eu tive a ideia de tentar oferecer para ela algo que eu já tinha tentado anteriormente, que era farinha láctea com leite, e que eu não tive sucesso, porque quando ela tinha 1 mês, ela parou de tomar qualquer tipo de leite, fórmula, todos os leites possíveis a gente tentou, inclusive leite para alergia à proteína do leite, e nada ela aceitava, nada. Ela recusou veementemente todas as nossas tentativas de introduzir o leite na sua dieta, na sua alimentação. Ela não aceitava. E aí eu tive a ideia de tentar ofertar mais uma vez o leite com a farinha láctea. Eu pedi pro meu marido, ele comprou um leite ninho e a farinha láctea. E eu tentei dar o leite.
E para glória de Deus e para nossa alegria, a Sofia aceitou. Era a primeira vez, desde que a minha filha tinha 1 mês de vida, que eu tava vendo a minha filha aceitar leite. Ela tava comendo um mingau de farinha láctea. E desde aquele dia em diante, todos os dias, o lanche da Sofia passou a ser um mingau de leite e farinha láctea. Depois disso, eu marquei a gastro da Sofia, a gastropediatra dela. Ela ficou maravilhada com a evolução da Sofia, ficou extremamente feliz, empolgada, animada. Só que, na ocasião que nós fomos na consulta da gastropediatra, a Sofia já estava aceitando ovo, porque às vezes eu cozinho o ovo e eu pico o ovinho e coloco misturadinho no caldo de feijão com arroz e ela come. A Sofia já estava aceitando comer a geminha do ovo molinha cozida. A Sofia já estava aceitando polenta molinha misturada no caldo de feijão. A Sofia já estava conseguindo comer massa bem picadinha misturada no caldo de feijão. Enfim, a Sofia já estava aceitando outros alimentos, inclusive brócolis e moranga e abobrinha misturados no caldo de feijão. Ou seja, apesar dela ainda estar naquele momento com uma alimentação restrita a alguns alimentos, a alimentação que ela estava apresentando naquele momento já nos dava a esperança de uma possibilidade de retirada da sonda da gastrostomia. E foi isso que a médica nos propôs. Ela me propôs dar um tempo para que a gente pudesse verificar se essa alimentação ia se estabelecer, se ela ia conseguir manter essa alimentação, e também para que a gente pudesse fazer um treino de dar a medicação para ela via oral, porque o critério para retirar a gastrostomia, segundo a médica, é 1 mês sem usar absolutamente nenhuma vez a gastrostomia, ou seja, receber alimentação e medicação durante o período de 1 mês somente via oral. E é isso que nós estamos fazendo. A médica deu um prazo até o mês de abril para a Sofia, para que a gente perceba se ela vai manter essa alimentação e para que a gente possa fazer a introdução das medicações via oral, porque é difícil, né, por conta de toda a seletividade, toda a dificuldade que ela tem, para que a gente possa retirar a gastrostomia. E o que aconteceu foi que, durante todo esse processo, a Sofia manteve essa alimentação. Nós tivemos, sim, momentos difíceis. Até hoje ela tem semanas onde ela se mostra mais sensível e aí ela não consegue comer a mesma quantidade que ela come normalmente, e aí eu respeito ela para que ela não venha a recusar novamente. Eu respeito quando ela come menos. Ela já está respondendo sim ou não, então quando eu percebo que ela não quer mais, eu digo, não quer? E ela diz, não. E aí eu respeito, para que ela possa entender que quando ela me comunica que ela não quer mais, eu respeito, e para que esse momento não se torne traumático para ela, e para que ela não venha desenvolver novamente uma aversão alimentar. E além de todos esses alimentos que a Sofia passou a aceitar, nós tivemos uma outra grande conquista, que foi um dia que o meu esposo estava fazendo café da tarde para ele fez um omelete para ele comer, e simplesmente a Sofia levantou do sofá, sentou na mesa e ficou olhando e esperando. E eu olhei para meu marido e disse, Maurício, eu acho que ela quer o que tu tá comendo. E ela ficou olhando para ele curiosa, e ele deu um pedacinho de omelete, e ela simplesmente começou a comer. E hoje ela também come omelete. Omelete, come crepioca, com tapioca misturada, com queijo misturado, enfim. É uma alimentação ainda muito restrita, né? Embora seja uma alimentação que ofereça uma qualidade nutricional boa para ela, porque ela come morango, ela come brócolis, ela come ovo, todas essas coisas. Mas ainda é restrita, não tem variedade de fruta, ela não come muitos carboidratos, enfim, né? Mas a gente já viu uma luz no fim do túnel e nós estamos caminhando para a retirada da gastrostomia, se Deus quiser. Quando isso acontecer, eu vou ter o maior prazer de compartilhar aqui com vocês, porque esse é o maior sonho da minha vida desde que a minha filha nasceu, porque a Sofia tinha 1 mês de vida. Eu não consegui curtir a minha filha sem ter preocupação, porque com 1 mês de vida a minha filha parou de mamar. E a minha filha parecia uma boneca, porque uma criança com 1 mês de vida, ela chora de 2 em 2 horas para mamar, e a minha filha não chorava. A minha filha não demonstrava fome, e se eu não tivesse sido uma mãe zelosa, a minha filha teria morrido de desnutrição, porque ela não chorava. Muitas vezes eu ouvi as pessoas me dizendo, tu tá te preocupando à toa, bebê, criança quando tem fome, chora. Mas a minha filha não chorava. Só que como eu tenho um outro filho, eu sabia que não era normal.
E eu cheguei a tentar dar leite para minha filha, de conta-gota, de colherinha, de copinho, de seringa, de todas as formas eu tentava dar para minha filha o leite e ela não conseguia se alimentar. Até que chegou o dia que ela mamou 70 ml em 24 horas. E foi o dia que foi a gota d'água, que foi desesperador, que foi quando eu fui correndo para o hospital e ela baixou, ela internou para descobrir o que tinha. E onde se desenrolou toda a história, que a gente volta lá atrás e ela coloca a sonda nasogástrica. Bom, essa é a nossa história com a seletividade alimentar. Eu não conheci, durante todo o período que a Sofia teve esses problemas e que nós enfrentamos isso desde tão cedo, eu não conheci um caso de seletividade alimentar e de recusa alimentar tão precoce quanto o da minha filha. E na época eu não encontrava, eu procurei por muito tempo, eu queria encontrar alguém que tivesse passado pelo que a gente estava passando para me dar uma palavra de consolo, para me dar uma palavra de esperança, e eu nunca encontrei. Depois de muito tempo, eu encontrei 2 casos de crianças que começaram a apresentar uma recusa alimentar com 2, 3 meses, mas foi depois de muito tempo, depois da gente já ter inclusive o diagnóstico de autismo, e aí já não era a ajuda que eu precisava. E por isso que eu tô vindo aqui hoje. Esse vídeo que eu tô fazendo é para levar esperança e para te mostrar que sim, existe a possibilidade da criança vir a se alimentar. Até hoje, nós não conseguimos fazer a terapia de integração sensorial de Aires. Há pouco tempo atrás, no ano passado, nós estávamos tendo atendimento com uma profissional excepcional, uma terapeuta ocupacional extremamente capacitada, e que tinha muitas certificações, e essa profissional, ela estava concluindo a certificação de integração sensorial de Aires, e a clínica onde a Sofia faz as terapias fez um novo prédio com uma sala toda dentro dos padrões para aplicar essa terapia, e eu estava muito animada e muito feliz, porque finalmente a Sofia ia começar a fazer essa terapia que ela tanto precisa. Mas, infelizmente, essa terapeuta, ela se desvinculou da clínica, porque ela recebeu uma outra oportunidade numa outra cidade e a gente perdeu essa profissional. E também eu precisei judicializar isso e até agora eu ainda não obtive resposta. Tem sido muito difícil isso e o plano de saúde é bem complicado e até inclusive eu vou tomar umas outras medidas que eu não quero falar aqui nesse momento agora, porque eu ainda não fiz nada a respeito, né, além da questão judicial, porque por mais que a Sofia tenha melhorado, ela ainda precisa fazer essa terapia, é direito dela e ela precisa. Então eu vou tomar outras medidas para que ela possa ter acesso a essa terapia, mas o objetivo desse vídeo é dizer para você, mãe, para você que é familiar de uma criança autista com seletividade alimentar, principalmente os casos de seletividade alimentar severa, existe esperança. A minha filha, mesmo sem ter acesso a essa terapia que é essencial para a criança que tem disfunção sensorial, ela está conseguindo superar a seletividade alimentar. Com certeza, a maturidade do sistema sensorial dela está contribuindo para isso, mas também a minha paciência, a dedicação nossa enquanto família, a nossa insistência, sabe? Continuar acreditando, com certeza isso pesou. E acima de todas as coisas, o Deus maravilhoso em quem eu creio. Eu não consigo deixar Deus fora disso. Eu não consigo não ver a mão de Deus nisso, porque eu sei quantas vezes eu dobrei meus joelhos e eu só tinha lágrimas. A minha oração eram lágrimas, mas eu sei que Deus recolheu cada lágrima que eu derramei. Eu sei que Ele entendeu a linguagem das minhas lágrimas naquele momento que eu estava chorando aos seus pés. E hoje eu sei que eu estou colhendo os frutos da minha fé. Daqueles momentos que eu não tinha nem vontade de falar, mas que eu ia até Ele e eu rasgava o meu coração. E eu dizia, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, me fortalece, me dá força, me dá esperança. Então esse vídeo é para te fazer acreditar no seu filho, acreditar em Deus, acreditar em você e para que você continue, para que você não desista. Eu acredito que a maioria dos autistas vão levar essa seletividade alimentar para o resto da vida. Eu não sei se algum dia minha filha vai comer de tudo, mas eu sei que ela vai comer o suficiente para ter saúde, para estar bem, para estar viva, para ter uma vida saudável e principalmente para estar livre de uma sonda, para ter uma vida normal como qualquer outra criança. E é isso que me importa. Muitas vezes, quando eu estava sem esperança, muitas vezes, quando eu não acreditava mais que a minha filha poderia se alimentar, e muitas vezes quando eu duvidei de mim, quando eu não acreditei que eu conseguiria sobreviver a isso, eu ouvi o Espírito Santo me dizendo, o que importa é que a tua filha está com saúde. O alimento que ela está administrando está dando saúde para ela, está mantendo ela viva e é isso que importa. Então eu quero te dizer,
Continua acreditando. Não desista do seu filho. Busque a Deus. Faça o que você puder para que o seu filho tenha acesso às terapias, mas continue acreditando no seu filho e busque a Deus, porque em algum momento essa chavinha vai virar e você vai ver o seu filho se alimentando. Principalmente você, mãe, você, pai, que tem um filho que usa uma sonda, que é tão difícil ver o nosso filho preso a uma sonda. É tão difícil, é tão triste, mas você vai conseguir ver. Se eu conseguir, com a minha filha, que passou a negar se alimentar com um mesinho de vida, você vai conseguir também. Esse era o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixa um comentário aqui me contando a sua experiência, o que você já passou, se você tem vivido isso e como tem sido. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e para que ele entregue para o máximo de pessoas possível. E eu quero deixar aqui para você um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!